Bom dia a todos. O time de louvor foi ótimo. Eu gosto de estar perto do piano. Parece que tem uma unção especial se eu fico perto do piano. É um culto maravilhoso. Muito obrigada pela oportunidade. Alguém tem uma experiência para contar? Uma coisa interessante que aconteceu aqui no Japão? Eu tenho uma experiência para contar. Então, a gente entrou no trem para ir para algum lugar. E aí, obviamente, eles anunciaram uma coisa muito importante em japonês. E outro cara que estava no trem, ele pegou e desceu do trem. Então, o trem continuou indo, mas de repente, ele parou. E a gente percebeu que tinha alguma coisa esquisita, porque não tinha mais ninguém no trem, só nós. E a gente olhava para um lado do corredor, para o outro lado do corredor, não tinha ninguém no trem. E a gente só ficou sentado lá. E aí, então, finalmente, os condutores do trem estavam andando para lá e para cá. E um dos condutores, ele explicou que na próxima estação a gente deveria descer do trem. A moral da história. Então, se eles avisarem alguma coisa muito importante em japonês, você não entende, mas se todo mundo desce do trem, você deve descer também. E agora a gente ouve assim bem atentamente como as pessoas agem de acordo com o que foi falado. Se eu tivesse na casa desse condutor que está explicando essas coisas para a esposa dele naquele dia à noite, eu teria rido. Eu imagino a conversa que ele teve com a esposa dele explicando o acontecimento daquele dia. Tipo, ele falando para a esposa dele, tinha assim esse casal de velhinhos, assim, estavam só sentados lá no trem, só os dois. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Mas, em todo caso, foi uma experiência diferente. Muito bom estar com vocês hoje, nessa manhã. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês, por favor, abram. 2 Timóteo 2:8. O título da mensagem é Jesus, o centro de tudo. Se você tem uma Bíblia, alguém traz Bíblia para a igreja ainda? Alguém tem Bíblia? Agora, aqui nessa igreja, alguém trouxe Bíblia? Eu uso um iPad. Deixa eu só colocar vocês no contexto dessa história. Paulo está escrevendo essa última carta da vida dele. Ele está escrevendo essa carta para Timóteo.
Eu quero que você entenda da onde que ele está escrevendo essa carta. Eu acho que é importante que você entenda as circunstâncias. Então, se você não se importar, eu vou contar um pouquinho de história aqui. Eu não consigo segurar esse dom de professor que eu tenho. Eu amo história, principalmente a história da igreja primitiva. Aqui é ano Domini, aqui é ano 68 depois de Cristo. In July of 64 AD, the Emperor of Rome was considered the most bizarre, crazy, unpredictable emperor that Rome had ever had. Então, 4 anos antes desse ano 68, então tinha o imperador de Roma, de acordo com a história, ele era assim super louco. Não tinha como entender a loucura desse imperador. O nome dele era Nero. Ele era muito mau. Então ele decidiu que ele queria reconstruir a cidade de Roma. Então ele pôs a Roma, incendiou. Dois terços da cidade de Roma foi incendiada. Você pode imaginar, tipo assim, alguém quer reconstruir Tóquio e de repente incendiar 2 terços de Tóquio? Esse era o Nero, ele era louco. Mas ele não queria ser culpado do incêndio. Então, o que aconteceu? Ele pegou e culpou os cristãos. Aí ele começou a prender todas as pessoas que professavam a fé cristã. E essa perseguição foi muito brutal. Ele fez pior do que a crucificação de Cristo. As coisas que ele gostava mais de fazer, ele gostava de enrolar os cristãos com a pele dos animais. Essa pele estava molhada e quando secava, ele amarrava, puxava bem e daí ele jogava o óleo e depois pregava num poste e incendiava enquanto ele fazia festa ali perto. Isso era o Nero. E o apóstolo Paulo foi preso porque ele era o líder dos cristãos. Mas o que salvou Paulo desse tipo de morte era porque ele era um cidadão romano. Por isso que ele não foi morto assim, amarrado e incendiado. Os cidadãos romanos não poderiam ser crucificados. Então, ele não podia ser crucificado, mas ele podia ser decapitado. E essa prisão onde ele estava era a pior prisão de Roma. O nome da prisão era Mamertine. E era debaixo das ruas de Roma.
went into this Então, prison, tudo que, tipo, vinha assim da rua, they did not have nice, clean streets like you have. ia lá para essa prisão lá embaixo. E as ruas não eram limpas. Just Qualquer coisa, todo lixo, todo waste and all of that just ran down into this prison. ia junto, escoava lá para essa prisão que era embaixo das ruas. It was dark, it was Era escuro, era úmido, era sujo. And I want you to understand something that's happened here. E eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Paul, from this dark, deep place, Então, is reaching out to the one person that he loves more than anyone else. Então, o Paulo, nesse lugar sujo, escuro, ele está tentando contactar a pessoa que ele mais amava. E ele queria ter certeza que ele falava para esse jovem que ele tanto amava, a coisa que era mais importante para ele. Porque ele tinha que entregar alguma coisa para alguém. You know, when we have something that we want to pass on to our children, it is usually, something that's maybe very special. Quando a gente tá para morrer, a gente quer entregar, deixar alguma coisa para os nossos filhos. Geralmente é uma coisa muito especial. Importante. Então Paulo, ele fala, sabendo que ele já ia morrer, ele falou: eu quero entregar isso para você, para que você possa passar isso para frente e essas pessoas continuarem passando essa mensagem para frente. E o mais precioso presente, o tesouro que ele tinha, para você poder receber esse presente, você tem que ser tipo 3 tipos de pessoas. Você tem que ser como um bom soldado. Porque você vai ter que obedecer isso que eu estou deixando para você. E você vai ter que ser também como um atleta. Porque isso aqui vai balançar a sua vida. Os atletas, o esporte abala a vida deles. O esporte acaba sendo assim. O esporte acaba sendo o centro da vida do atleta. Por isso que eu nunca vou jogar golfe, porque senão vai acabar sendo o centro da minha vida. Não posso ficar pensando em golfe toda hora. E você também tem que ser como um agricultor. Porque você tem que acreditar que essa semente vai produzir colheita. Deixa eu voltar um pouquinho. O versículo 7 fala: pondere sobre o que eu falo, porque Deus vai te dar o entendimento. Quero que você pense comigo. O que ele está querendo falar é que, assim, considere verdadeiramente, emocionalmente, o que eu estou falando para você. Quero que você considere bem o que eu vou falar. Está falando
pense, preste atenção, pense de novo, pondere sobre o que eu vou te falar. So are you ready to receive what Paul wants you to have? Você tá pronto para receber o que Paulo queria falar para o Timóteo? E o que ele queria que fosse passado para frente também? Então, aqui vai. Remember Lembre-se de Jesus Cristo. キリストを覚えてください。 Remember Lembre-se Jesus Christ. de Jesus Cristo. 覚えていてください。 That was the most precious thing Isso that era a this coisa man mais importante wanted to que give to this o other young Paulo queria dar para o Timóteo. その最も大切にしていて、このもう一人の男性に与えようとしていたメッセージです。 The most precious thing that A he coisa wanted mais to preciosa Timothy was his relationship and understanding of who Jesus Christ is. A coisa mais preciosa que ele queria passar para o Timóteo era o entendimento que ele tinha de quem Jesus Cristo era. どう彼はしていたか、そのことでした。 Because really, truly, how you and I think about Jesus is the most important thing about what we think about. Porque, na verdade, o que eu e você pensamos sobre Jesus Cristo é a coisa mais importante da vida. The most valuable thing that you A can coisa mais valiosa que você pode passar para alguém é o seu relacionamento com Jesus Cristo. 人に与える最も大切なことは、私たちの人生を形作ったイエス様との関係そのものではないでしょうか。 He says, remember Jesus Ele Christ, fala, risen from the dead. イエス lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. The word remember in this language, by the way, you know, the New Testament Essa, was written in Japanese. essa palavra, まあこのね、que fala, 日本語で書かれてませんでした。 lembre-se, なので違う言葉で書かれてい It ます。 wasn't written in English either. まあ英語でも書かれてませんでした。 Thank God it wasn't written in 1611 English, you know. But anyway. ainda bem que não foi escrito em 1617, no inglês de It was actually written in 1617. Greek language. Isso foi escrito em grego. And something about the Greek language is it is a very specific language. It has a specific word for a specific thought. Então, na língua grega tem uma específica palavra para um ser específico significado. Greek words Então, por that are exemplo, translated into the word love. então tem 5 palavras em grego que se referem ao amor, a palavra amor. And the word here, remember, E a it palavra means aqui, to always, lembre-se, always be significa mindful of, never forget, sempre always, pense always be nisso, mindful. sempre lembre disso. 覚えるの意味はもう常にいつも思い起こしているという覚えるという意味です。 He says, remember Jesus Christ, risen from the dead. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscito dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. 本であり私からよみがえられましたと書いてあります。 Now, just to unpack that verse, Paul focused so much on this resurrected, risen, living Jesus. Então vamos desenrolar esse versículo assim. Paulo estava pensando sobre o ressurreto He Jesus, was the offspring of David. descendente de Davi, Had he conquered death que through his resurrection, que but he is venceu a also morte, proclaimed the King of Kings and the Lord of Lords. そして死からよみがえque não somente venceu a morte, mas ele se tornou o Rei dos Reis, 本であり o Senhor dos Senhores. 主であることも強調します。 So it's Jesus. It's always been about Jesus. Então é tudo sobre Jesus, 神様のことが中心でした。 It's always Jesus. sempre Jesus. It's not, and by the way, it's not my opinion of Jesus. E não é, isso aqui não é minha opinião sobre Jesus. 的な考えではありません。ありません。イエス様そのものです。 It's Jesus. É sobre Jesus. He's the one. 彼こそが It's him we proclaim. É Ele que a gente proclama.私たちが We, が says 宣言します him we proclaim. 主を Nós o proclamamos. Think about that. 考えてください。 The word there to 1 proclaim Colossenses 1, 28 fala: Nós o proclamamos. literally means to make his name famous. Que na verdade significa Make him famous. faça o seu nome conhecido.
the fact that how many names are famous in the world today? Quantos nomes de pessoas são famosos hoje no mundo? 存在するでしょうか。 I mean, if you see some golden arches, who's that? Se você vê alguns arcos dourados, aquilo é o quê? McDonald's, whatever you. 日本ではマックと言います。 É A silly clown. McDonald's. もう本当にね、É um palhaço bobo. Nike, Nike. a little shoe. 小さい This 靴。 is Skechers. I don't. Meu tênis é Skechers, não é Nike. How many of you got Nikes? It's all right. Quem hoje está usando You're Nike? okay. Adidas? No, never mind. Never mind. Não. Esquece. So we're proclaiming Him. That means that we announce Him. We are focused. Our Falando que attention, a gente everything about anuncia us is to Ele. project Tudo sobre nós tem que ser projetado em Jesus. 宣言にします。私たちはその全てを持ってイエス様を宣言します。 So, by the way, let me just make this shameless plug for the 13th right now. Never mind. Advertisement from them. You know, the church, there's a lot of metaphors used to describe it. Então, tem muitas metáforas que a gente pode usar para descrever Jesus. Uma delas é o corpo de Cristo, 体です。 Because we as a church porque are a nós, body como uma to bring igreja, Christ nós somos um corpo to the world. 私たちはpara trazer Cristo para o mundo. 体なのです。 And this is why we need the gifts. Por isso que nós precisamos dos dons. 賜物が必要です。 Listen, if you're a part of the body of Christ, there Se is a você é parte gift do with your name corpo de on it. Cristo, tem um dom com o seu nome lá. 一部であるのであれば、あなたの名前が書かれた賜物があります。 And so what we need, look, if we're going to bring Jesus, we have to bring him as a body, which means we need the gifts. で、イエス様を Então, se a gente vai anunciar Jesus, nós precisamos, como corpo, ter os dons. Because Jesus is a supernatural God. Porque Jesus é um cara supernatural Raise up a supernatural que people. quer 超自然的に educar pessoas supernaturais para fazer um trabalho supernatural. E você não pode fazer pelo seu poder, tem que fazer pelo poder dele. 行う必要があります。 So I'm going to start a series called From Level Up to Power Up. Então, eu vou começar uma série não level up, mas power up. I have to pass that to Pastor Josiah. Tem que falar isso para o pastor Josias. Ele não está aqui, então posso falar qualquer coisa. Se o Josias ouvir, eu vou ficar em maus lençóis. So the number one reason that we exist as a Então- fellowship, as a body of Christ, in this place, is to declare and demonstrate a Então, risen Jesus. Um dos motivos é que a gente existe como corpo de Cristo era para proclamar o nome dele. このよみがえったイエス様を宣伝することではないでしょうか。 Gotta keep an eye on the time. Thank you. All right. Now, in order for us to understand this, we really have to have a revelation of Jesus. Para que a gente possa entender isso, a gente realmente precisa de uma revelação de Jesus. 必要です。 Now, it's really been discovered that in recent archaeology really has discovered Em that recentes Matthew's arqueologias, gospel was estudos de probably the first arqueologia, foi descobrido book of the New Testament que that was written. provavelmente Mateus foi o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito. 福音書が一番初めに書かれた福音書だと言われています。 As a matter of fact, if you were in the early church, your Bible probably would have been Se the Old você- Testament and Matthew. Se você fez parte da igreja primitiva, provavelmente você teria o Velho Testamento e Mateus, o Evangelho de Everyone Mateus. was reading that book Todo mundo lia esse livro, 福音書を読んでいました。 because they needed a clear porque eles understanding of precisavam de um entendimento claro de quem era Jesus. 必要があったから。 and they didn't write it just so that they could E eles inform them. They wrote it so não that they could escreveram um livro só para que eles pudessem passar informação, mas para que eles próprios pudessem andar como os discípulos andaram com Jesus. ができるように書かれました。 So the stories of Jesus Então, as histórias de Jesus of the first century church.
era a pregação. A pregação daquele tempo eram as histórias de Jesus. And so when we come to the Gospels, Então, quando a gente chega, vem para ler os evangelhos, Jesus wants us to learn. そして各福音書でイエス様が私たちに学んでほしいというものを então, quando a gente lê os evangelhos, a gente enxerga o que Jesus queria nos ensinar. Porque quando você lê os evangelhos, é como se Jesus estivesse falando com você. Se você, no Evangelho de Mateus, fala sobre o grande reino de Deus que está para vir. 神の国が来る、来たる神の国のことを知ることができます。 And if you go to the Se você lê Gospel of Mark, o Marcos, você ouve Jesus falando, でマルコの福音書を読むと expressando amor para aqueles que servem a Ele. 人々への愛について知ることができます。 and if you go to the Gospel of Luke, Em Lucas, here você ouve Jesus live as a disciple. そしてensinando como a gente viver como 弟子と discípulos. しての生き方を知ることができます。 And if you go to the Gospel of John, Em you João, hear Jesus Você, calling us to abide in Him. でヨハネのvocê 福音書を escuta Jesus nos chamando para permanecer nele. とどまることの重要性がわかります。 Then you go to the book of Acts, E em Atos, 人の働き and に you 行きます hear Jesus telling us to be filled with His Spirit. você ouve Jesus falando para a gente ser cheios do Espírito Santo e fazer discípulos de と todas as nações. すべての国民を弟子とする、その教えをイエス様から受けることができます。 Gotta remember to go to the side. The primary purpose of the gospel O principal propósito do Evangelho é para nos ensinar como andar com Jesus e pregar e ver Ele fazendo o seu ministério. That's what they're there for. そのために É para isso que eles estão lá. I encourage you to dig into the Gospels. Por isso que eu quero encorajar vocês a se aprofundarem nos evangelhos. Se tem uma coisa que você deve saber, é sobre a história de Jesus. の物語をよく知るべきです。 I mean, can you imagine being able to tell the whole story of Jesus? Você imagina você poder contar toda a história de Jesus? Not only that, not only Não só isso, mas oh yeah, there we are. I said that already. Forgot about this. Sorry. I'm not used to doing this. ちょっとパワーポイントに慣れてません。 Jesus said this in John 5:39. João 5:39. 39でこう言います。 They put this on the website so you get this later. On the app, whatever. Okay. アプリにね、のレジュメありますよね。 It's not just the gospel, it's the entirety of Scripture. 福音 The 書 red thread of Scripture is who Jesus is. 福音書 Se você lê o Evangelho, 聖書全体 não é só os evangelhos, em toda a Bíblia está escrito quem é Jesus. So there's 4 invitations. Tem 4 があります。 convites para 4 things você. that Christ invites us to do in the 4 coisas gospel. que So let's hear it. Deus nos convida a fazer nos evangelhos. イエス様教えてます。 Again, well, I didn't expect that one to be up there. All right. You don't even know what that means, do you? ちょっと英語でも意味わからない。 I didn't think that was it. Aqui, em inglês também é difícil de entender. It's not a theological extrapolations, dissecting the minutia of every word of Jesus, or building elaborate theologies that truly make a disciple of Jesus. It is the transformative encounter with Jesus that is the core of discipleship. He or she takes a good look at Jesus, tells others what they saw. Did you hear it, Kevin? 主にイエスの弟子となるのは I'm going to have a test on that. 的な Right? 推論でもイエス様 Reflection の paper. Não são extrapolões teológicas de ficar discutindo cada minuto e cada palavra de Jesus, construindo teologias elaboradas Oh, it is? que There you go.
que nos fazem realmente discípulos de Jesus, mas é um encontro que nos transforma e nos faz discípulos. Traduzindo, a gente lê os evangelhos não é para ficar elaborando teologias, mas é para que a gente possa ter um encontro com Jesus. Então, o primeiro convite: venha e veja. Jesus fala simplesmente em João 1:38. Eles estavam seguindo Jesus? E voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E Jesus falou: venham e verão. O primeiro convite de Jesus é ver Ele. Porque a primeira coisa que Deus queria deles era ver os olhos deles, porque os seus olhos são conectados com o seu coração e a sua alma. E Jesus queria ver os olhos deles. E o que você vê é o que você se torna. Tudo o que você vê é o que torna o foco, o seu foco. E Jesus falou: eu quero que vocês venham e vejam. É um convite para nós. E essa palavra venha, não é tipo assim, venha aqui, é que significa venha para perto de mim. Nosso primeiro trabalho é para trazer pessoas para perto de Jesus. Porque nós devemos estar perto de Jesus. E é nosso trabalho trazer pessoas perto de Jesus. It's Jesus that wants to really get a hold of our understanding, the eyes of our hearts enlightened, that thing in our heart gets enlightened. Então, se a gente chegar perto de Jesus e se a gente tem os olhos abertos, então você vai ver as riquezas e a glória de Deus. Se você puder ver Jesus, precisa ver mais alguma coisa? Se você puder ver Jesus, tem alguma coisa outra que você precisa ver? Alguma outra coisa que você precisa ver? Se o seu coração é iluminado e você consegue entender as coisas, você precisa de mais alguma coisa? E depois ele fala assim: venha e siga-me. Porque quando você vê ele vai estar se movendo, vai para algum lugar, está sempre indo para algum lugar. Ele não é um cara que fica parado. Por isso que a gente não tem nenhuma estátua dele em algum lugar, em algum prédio. Porque Jesus, ele está sempre em algum lugar. Eu acho que você não entendeu o que eu falei ainda. Eu quero que você ouça. Jesus está em algum lugar agora. Nós sabemos que Ele está aqui. Porque a palavra de Deus fala: onde tiverem 2 ou mais reunidos, ali estarei.
Mas quando você vai para o trabalho, na segunda-feira, onde tá Jesus lá no seu trabalho? With you? Ele foi no seu trabalho com você? Ask you to follow him. Listen, are you following him to work? Você está seguindo ele para o trabalho? 仕事に行くときにイエス様の後をついていますか Because is he there? Is he moving? イエス様は Porque ele está se Tell him mexendo. follow. Ele fala, vem e me 従 siga. いなさい Follow me, and I will make you become fishers of men. イエスは彼らに言われました私について Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de Now, homens. he's not just using some cute little metaphor because they were fishermen, and now Ele não está só porque eles eram pescadores e está usando umas metáforas bonitinhas. Agora você pega peixe, agora você vai pegar 言 gente. ってたのでこの可愛らしい比喩を使ってあなたたちが魚を取ってるように人間を取る漁師になるんだよってただそういう話をしてたのではありません in fact, the term fisher of men was used by all the rabbis. They were called fishers of men. Esse termo pescadores era usado por todos os rabis. 漁師という表現を使って Era para pegar gente. Called themselves fishers of men. でギリシャの哲学者たちも Os filósofos 漁師という表現を使って gregos foram os que primeiro usaram essa expressão, いるのは私に従えば pescadores de I will homens. make you E se você me seguir, into people eu vou fazer de você draw others pessoas que podem to me and trazer pessoas ou persuadir pessoas a me seguir. あなたが他の人たちがイエス様に従うように導くような人にしてあげるというふうに言っているのです。 I will cause you to be a fisher of Eu people. vou あなたを fazer de vocês pescadores de homens. Because he wants us to live these kind of lives that have great impact Porque where we live. Ele quer que nós tenhamos essas pessoas que tenham grande impacto onde quer que nós estejamos. Notice they said they immediately left their nets and followed him. E They eles stopped imediatamente deixaram suas redes e começaram a seguir 彼ら ele. はすぐ網を下ろしてイエス様に従いました。 fishing. The third one, O terceiro, come and work. 来て働きなさい venha Now, e you're listening to trabalhe. Jesus, he says, come and work. イエス様は来て Se você está escutando Jesus, Jesus está falando para você, venha e trabalhe. 必ず何か Se você está perto de Jesus, com certeza você vai estar ouvindo Jesus falar, venha e trabalhe. が与えられます Jesus doesn't want you to sit there and, and take it all in, and just, soak in the presence thing, まあただね座って吸収するだけではありません。 Não é He's going to que give you something to do. 何かやるべき não é, ことを Deus não quer que você venha, sente, relaxe I began e to follow Jesus at age Ele quer 17. que He você- gave me something to do right off. Deus vai dar alguma coisa para você fazer. イエス様を受け入れた時もうその日からやるべきことを与えてくださいました。 I mean, early on, I was like, go tell others. Okay, let's do that. I didn't, I was too, I guess, naive to know that you have to wait till you get more mature to tell people. Então, no começo Deus falou assim para mim, venha e trabalhe. E eu era meio ingênuo e logo eu falei, tá bom, eu vou. Eu não sabia o que estava me esperando. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. イエス様は言いました Então Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Prayer request. If there was prayer request, he would, fill out on the prayer request. We all have prayer requests. Jesus tinha um pedido de oração. Todo mundo aqui tem pedido de oração, não tem? Jesus também tinha um. Jesus has a prayer request. イエス様にも祈りのリクエストがありま He す。 says, look, I need you to pray about this. Ele falou assim, eu quero que vocês orem por mim. Card, the prayer request card, or whatever. E 祈りのリクエストのカード talvez ele tenha preenchido, To go to the harvest. この働talvez ele preencheu no cartãozinho um pedido de oração para que Deus mande trabalhadores para a colheita que é grande. Jesus says he's right smack dab in the middle of the harvest. Porque se você quer saber onde Jesus está lá no meio da colheita, trabalhando.
Find out where the harvest is being harvested, and that's where you'll find Jesus. Se você procurar a colheita, onde a colheita está sendo feita, lá você vai encontrar He Jesus. says, come and work. Ele fala, vem e trabalhe. そこにあります。 Following Jesus, knowing Jesus, seeing Jesus. Seguindo Jesus, conhecendo Jesus, vendo Jesus e vendo o trabalho que Ele tem para você. あなたに与えているイエス様の働きを見ることになります。 And the interesting thing about this work is that if you're not qualified, you're the best candidate. E uma coisa muito interessante é que se você não for a pessoa, o melhor candidato para esse tipo de trabalho, 最適なその候補者じゃないと、私にはできないと思っている人が最適な候補者なの In で fact, す。 you don't even have to get a degree. você não precisa nem ter um diploma. するために何か学位を取らなければいけないというわけではありません。 You just have to let your eyes be open, Você só tem que abrir os seus olhos, follow him, イエス様に seguir a Ele, and he'll give you a job. そうすれば e Ele vai te dar um trabalho. 働きを与えてくださいます。 The last one. O último Jesus says, come and abide. 最後のポイントです。私にとどまりなさい。é: venha e permaneça em と mim. どまりなさい。 Permaneça em mim. Everybody here has an address. 皆様には住所があります。 Todo mundo aqui tem um endereço. ここにいる皆さんは住所があると思います。 Everyone here Todo mundo has aqui tem um endereço, um lugar onde mora. put your head on. Todo mundo aqui tem um travesseiro onde você encosta a sua cabeça de noite. 寝る枕が It's where あり you ます。 abide, E isso é onde você where permanece. you live. É onde você mora. That's what that word abide means. Believe it. Essa palavra permanecer That word é abide means find out where he lives and move in with Jesus. そのsignifica とどまるという意味 ah, は procure saber aonde mora e ache Jesus. É isso que significa esse permanecer. I mean, that's getting close. 本当に Isso está chegando perto. Nate's been inviting me over to his house quite a bit. ネイトの家に何回も行 O- われました O が Nate me convidou várias vezes para ir na casa dele. Hey, just move in, you know. Se ele falar assim, My bedroom. pode mudar para cá, eu te dou meu quarto, pode vir morar aqui. 部屋に住んでください。ね、一緒のベッドでね。 Not quite. Não, vamos dormir juntos. Eu vou falar, não. Can you Muito imagine what that obrigada. would be like? ね、想像できますか？ Consegue imaginar? You know, Tipo, bom dia. but that's how close Jesus was. Mas é そ assim, れだけイエス様の近くに esse é a distância de tão perto, é o tão perto que Jesus quer que nós estejamos dele. 私を見て私の言葉を聞いたら And there's two kinds of words. そして2種類の言葉があります。 Mas There's the words from the Bible. tem dois tipos de palavras, palavrasでロゴスがあります。 as palavras da Bíblia. Tem o Logos e a palavra que é falada, Those moments when you hear him. que é aqueles momentos que você ouve a Deus. I remember the first moment I heard. Eu primeiro lembro a primeira vez que eu ouvi I was 17 years a Deus. Eu tinha 17 anos left the courthouse. e eu já tinha acabado de sair do 'Cause I wasn't a very good young man. 私は ai, como que chama o tribunal, Judge, E eu não era uma pessoa muito boa. possession of drugs. Eu fui preso por drogas 今そして裁判官の前にいました。 And that judge e o juiz, looked down at me from his bench. ele He olhou said, para "I give you mim an absolute discharge," lá which da- meant that lá da- all of the crimes that I had committed ele were falou, totally erased, and you cannot find a record of my arrest. eu não vou te considerar culpado, eu te libero e apago tudo que tem contra você. すべて帳消しにしてくださいました。 And I walked out of the E eu courtroom saí in do February of tribunal 1975, stood in that street, そして2月 no fevereiro de 1975 裁判所から出て道に出て and those words still abide in me, e aquelas palavras ainda permanecem em mim, 私と共に just like that judge forgave you. assim como aquele juiz me perdoou. Your sins are forgiven. Seus pecados também são You're perdoados. mine. Jesus está falando, And I você é dedicated meu. my life to serve Jesus.
E eu então dediquei a minha vida para seguir Jesus. 1975, Isso foi em 1975 até hoje. I'm His. Eu sou dele. ものです。 And just to abide in Him, E só permanecendo nele, to live in that とどま presence, ること。 para to hear that permanecer na presença dele, para ouvir a sua palavra. If you were to close your eyes right now, 今ね、 Feche os seus olhos agora. just do it. Feche os seus olhos. And I want you Eu quero que você to ask Jesus one perguntar para Jesus, faça para Jesus uma pergunta. in your heart right now. No seu coração agora, Just ask Him this question. pergunte para Jesus. Ask Him, Jesus, Jesus, love me. você me ama? 私を愛してくださいますか。 Because He's going to answer you. イエス様は答えてくれる。 Porque Ele vai te responder. He does. Ele vai. Ele te ama. He wants us to abide in Him. イエス様は Ele quer que nós permaneçamos nele. イエス様にとどまってほしいと願っておられます。 So that every day we hear those things. Para que todos os dias a gente possa ouvir a voz dele, a gente possa ouvir ele falando. 聞けるように。 Why is Jesus so important? Por que Jesus é tão importante? 重要なのでしょう。 Why is He the center of it all? Por que ele é o centro de tudo? 中心にいてください。 Because He is the first and the last. Porque ele é o primeiro e o último. He is the keeper of creation and the creator of it all. Ele é o その創造mantenedor da criação e de tudo. であり、それを全部手入れするものでもあります。 He always was, Ele sempre foi, always is, and always will be. sempre é e sempre vai ser. 存在し、この将来にも常に存在します。 He's unmoved, unchanged, and Ele, undefeated. ele não, 決して変わることもnão pode mudar de lugar, não pode ser 技を受け、癒しをもたらせました。 He was pierced and He eased Ele pain. foi crucificado 通されましたが e passou por muitas dores. 痛みを消してくださいます。 He was dead and brought back to life. Ele foi morto, mas ressurreto. Risen and He brings power. Ele 彼はよみがえり、そして力を ressurgiu e nos dá poder. Ele reina e nos dá paz. 平和をもたらせます。 The world can't understand Him. O mundo não pode entender ele. Can't defeat Him. 軍隊は彼を Ah, exércitos não podem derrotá-lo. 征服することはできない。 Universities can't explain Him. Universidades não podem explicar ele. Leaders cannot ignore Him. Os líderes não podem ignorar Pharisees ele. could not confuse Him. Os fariseus não puderam confundir ele. Pilate could not crush Him. O Pilatos também não pôde crucificar ele, And Lord, porque ele é vida, amor e luz. He's goodness, Ele é kindness, bondade. He's God. 彼は良い、優しい神です。 He is holy, Ele é righteous, santo, mighty, justo, 彼はpoderoso. あり、大いなる力強い神です。 He is always right. Ele sempre está certo. 義であり、 His ways are unchanging. Os caminhos de Deus não podem ser mudados. He is Redeemer and Savior. Ele é 与え主、 Salvador. He's your guide and your peace. Ele é o seu guia e sua paz, a sua alegria e o seu conforto. He is Lord and He rules. Ele é Senhor e Ele 主で私たちの人生を支配してくださいます。 We é serve seu Him Senhor. because He loves us. A gente serve Ele porque Ele nos 私 ama. たちを愛してくださるから私たちは使います。 We follow Him because Nós o He's seguimos the wisdom of the wise. porque Ele é a sabedoria dos sábios. であるから彼に従います。 He is the Ancient of Days. Ele é o, 昔の日から He is the King of Kings and the Lord of Lords. Ele é o Rei dos Seis, He is Senhor dos sovereign over Senhores. all. Ele é soberano sobre And His tudo. goal is a relationship E with us. o que Ele quer é um relacionamento conosco, 関係です。 Because He never forsakes us. porque Ele nunca nos esquece. He never misleads us. Ele nunca nosを違う方に導くことはなく、nos leva para caminhos errados. Ele nunca nos esquece. He never cancels an appointment with us. Ele nunca cancelaすることはありません。
um appointment com a gente. 私たちが過ちを犯す時も Ele nunca falha When we fall, conosco. He forgives. Quando a gente falha, Ele nos perdoa. When we're weak, He's our strength. Quando nós somos fracos, Ele é a nossa força. When we're lost, Quando nós estamos perdidos, 失われている Ele é o caminho. 彼が道になってください when we're ます afraid, He's our courage. Quando nós temos medo, Ele é a nossa 恐れて coragem. る時に勇気となってくださ When い we're broken, He mends us. Quando nós estamos quebrados, Ele nos When we're blind, He leads us. junta os nossos pedaços. Quando nós somos cegos, Ele nos guia. Quando nós enfrentamos problemas, Ele vem à nossa ajuda. When we face loss, He Quando a gente tem perdas na vida, Ele sempre provê para nós. when we face death. E quando a gente enfrenta a morte, 死に直面 Ele cuida 私たちに死を da gente. Jesus イエス様 é が o centro de 全ての中心 tudo. です
carro cheio de coisa. Nossa! E eu falei pro Roger, vamos levando as coisas pra o carro, toda vez que a gente fizer uma viagem pra lá, a gente leva um pouco. Então hoje ele vai dar chave. Acho que a chave já tá lá, inclusive.